Olá, tudo bem? Quarto ano, agora o capítulo 2, né? O título é Relações entre os seres vivos. A tia vai falar aqui os pontos principais desse capítulo 2 para vocês ler com mais atenção e tirar as dúvidas que vocês têm aí sobre esse capítulo, né? Qual é a relação entre os seres vivos? A relação que eles têm, onde ele vive, qual é o habitat, qual é o nicho ecológico desses animais, né? O que é essa relação ecológica? O que é ecologia? É o estudo da casa dos animais, onde eles vivem, a morada, onde eles habitam, onde eles se escondem, se protegem dos predadores. Então, a ecologia é o estudo da casa desses animais, como eles vivem, de que eles se alimentam, né? Como que eles se protegem. Há animais que somente se alimentam de dia, mas animais que só saem pela noite, né, diurno. Então, para eles se proteger dos predadores, eles têm essa diferença. Então, a ecologia é tudo isso, estudo da casa dos animais, como se alimentam, como eles vivem, o habitat, o nicho ecológico, como que é a alimentação dele, herbívoro, carnívoro, né? E de que ele necessita para sua sobrevivência, certo? Então, aí nós temos na página 18 e 19, né, que fala sobre essa ecologia, que são o que? Os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos é o que? São os seres vivos, né, os animais, as plantas. Nós somos fatores bióticos, porque somos seres vivos. Então, o que mais? Os peixes, os animais, a cobra, coelho, as algas, as plantas, todos são fatores bióticos, né? Um fator biótico aqui, um exemplo. Então, o fator biótico, as plantas, ela necessita de fatores abióticos para sua sobrevivência, mas a planta em si, ela é biótico, certo? Então, os exemplos aí de, não esqueça que os fatores bióticos são os seres vivos, ok? E os fatores abióticos do ecossistema é o que compõe para dar vida aos fatores bióticos. O que os seres vivos necessitam para a sua sobrevivência? Precisa de água, precisa do ar, precisa do sol, precisa de solo, né? Por exemplo, esse aqui na minha mão é uma pedra. É um fator biótico ou abiótico? Ah, tia, é abiótico, porque ele não tem vida, né? Então, é um solo. Então, é fator abiótico. Então, os fatores bióticos são os que têm vida. E os abióticos é os que não têm vida e que os seres vivos necessitam dele para a sua sobrevivência. Correto? Entenderam? Então, vamos lá. Habitat é o local onde vive um animal. Ele vive ali naquele ambiente, ele reproduz, se alimenta. O habitat, por exemplo, o urso, o habitat do urso é nas geleiras, é lugar frio, né? O habitat do urso. Agora, o habitat da onça, não, já nas florestas tropicais. Então, esse é o habitat. E o nicho ecológico, qual é a diferença, tia? Nicho ecológico é como eles se adaptam, como eles se alimentam, como a diferença que tem entre eles. Uns se alimentam pela noite, outros se alimentam durante o dia. Então, nicho ecológico é essa forma de sobrevivência dos animais. Por exemplo, a onça vive na floresta, o macaco também vive na floresta. O nicho ecológico é isso. A onça se alimenta do macaco, o macaco se alimenta de herbívoros, de ervas, de frutas, né? E nicho ecológico é isso, é diferentes tipos de animais no mesmo local, porém se alimenta de forma diferente, vive de forma diferente. Tem diferenças entre alimentação e a diferença de proteção,
Nicho ecológico, então, nada mais é do que a diferença entre os animais de se viver, de se comportar, de se alimentar, certo? E nós temos aí uma atividade muito boa, interessante na página 20, certo? Vocês dão uma lida, né, revisada sobre os fatores bióticos, abióticos, temos exemplos aí. E as relações que tem também entre os seres vivos e as relações harmônicas e desarmônicas. As harmônicas é que um depende do outro para a sua sobrevivência sem prejudicar. Um exemplo, uma vaca que está lá no pasto com pulga ou com carrapato, vem um pássaro preto por nome de anu e come esses carrapatos que está na pele do boi, da vaca. Isso é uma relação harmônica, porque ele vai limpar a pele do boi e vai se alimentar, porque é a alimentação dele, né? Temos também um exemplo aí do tubarão e as rêmoras, né? Ela limpa a pele do tubarão para limpar e facilitar a respiração do tubarão. Então, é uma relação harmônica. Temos também a relação harmônica das sociedade, das colônias de formigas e também de abelhas. Elas vivem harmonicamente, uma depende da outra, cada uma faz uma função. Então, elas trabalham em harmonia, elas trabalham em colônias, certo? E outro exemplo de harmonia. Relações harmônicas, temos o jacaré. O jacaré se alimenta de um animal carnívoro e seus dentes ficam cheios de carne. Vem um pássaro por nome de palito, quando ele está com o jacaré cheio, com a sua barriga cheia, ele fica com a boca aberta, esperando esse pássaro vir. Quando esse pássaro vem, ele vai nos dentes do tubarão e come toda aquela carne que fica ali presa. Então, isso é uma relação harmônica, porque ele vai limpar os dentes do jacaré, certo? Então, relações harmônicas, um animal depende do outro para sua sobrevivência sem prejudicar, só vai ajudar o outro. E desarmônica já é diferente, porque desarmônica, por exemplo, você tem um cachorrinho, um gato na tua casa, cheio de pulga, carrapato, isso é uma relação desarmônica, porque ele vai prejudicar o seu animalzinho. Temos aí a briga por território dos animais, eles brigam até, né, quem ganhar é que vai ter um território maior, por exemplo, a briga pela alimentação. E temos também aí o urso, né, que se alimenta também de peixe, né? Os predadores são os maiores, que têm mais força para poder pegar esse